gente, sejam todos bem-vindos para a nossa terceira live aqui de pré-lançamento do nosso livro Mulheres Transformadas pela Escrita. Saiba como a escrita pode mudar a sua vida. Hoje, na nossa terceira noite, teremos 3 convidadas, mais 3 coautoras aqui, a Sueli Keila, a Alice de Jesus e também a Franciane Ferreira. Então, se você que está chegando aqui, já aproveita e compartilha essa live com mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que você conhece, que escreve livros, que quer escrever um livro, ou até mesmo que está aí começando, né, nessa jornada de entender o que é trazer ao mundo algum conteúdo que está dentro de você, muitas vezes retido, mas que hoje nessa live você pode despertar. Assim como eu, lá em 2021, me despertei para escrever o meu livro, eu quero que você também desperte para escrever o seu livro. Seja bem-vinda, Franciane, querida. Já está aparecendo aqui para nós na live. Eu vou aproveitar, antes de receber aqui, vou te convidar mais pessoas para a nossa live. E já aceito sua solicitação. Peço que vocês enviem também para o máximo de pessoas que vocês puderem. Principalmente para aquelas pessoas que você conhece, que tem aí um conteúdo que quer escrever, mas ainda está um pouco com receio. Mas aqui é o lugar, é o momento para vocês também entenderem um pouquinho do que nós estamos trazendo no nosso livro. Esse livro de coautoria com 12 mulheres, com alcance em 4 países aí, Estados Unidos, Panamá, México e também Brasil. Quero que vocês participem bastante dessa live, vai ser uma live mais rápida, né? A proposta nossa aqui não é ficar muito tempo, até porque nós temos mais lives amanhã. E também o nosso lançamento no dia 29 de outubro, no próximo domingo. Quero que vocês estejam aqui comigo, participando e também junto com as outras coautoras, porque elas também estarão aqui trazendo um pouco mais de pílulas para vocês também. E então vocês precisam estar aqui com a gente, participando, tá bom? Já fiz os meus convites aqui, estamos recebendo mais pessoas. E vou ver aqui se as outras 2 coautoras, vamos ver se elas estão aqui. Já enviei também aqui a live, vamos ver. Para a gente já começar. Então, esse nosso livro, ele tem 12 mulheres. 12 mulheres que foram transformadas pela escrita e passaram pelo processo aí de extrair o seu capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui a Alice, para que venha participar também, aqui a Alice, convidar. E também vou convidar aqui a Sueli. A Sueli também é uma aluna que faz tempo que me acompanha aqui no digital e já está indo aí para os seus 5 livros. Seja bem-vinda, Franciane, querida! Como que você está? Bom, enquanto as nossas outras participantes ainda não entraram, já pode se apresentando também para a gente já aproveitar esse tempinho, falar de onde você é, por que você entrou nesse projeto e também dar aí umas pílulas, né, do que você escreveu no seu capítulo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Dani. Eu vou até falar um pouco menos, porque eu estou bastante gripada, mas eu vou trazer aqui a minha contribuição. Eu sou Franciane Ferreira, né? Sou psicanalista. Então, eu escrevi sobre a insegurança, né? Porque eu tenho uma mentoria sobre as psicanalistas, para as terapeutas, ter uma segurança para se conhecer melhor e também para atender os seus próprios clientes se destravarem. Então, eu escrevi sobre isso, né? Sobre a insegurança e em quem que nós podemos confiar, que é em nosso Deus, o nosso Pai, né? Que é o nosso centro maior e que sem Ele nós não somos nada. Então, a minha participação é ensinando e ajudando, fazendo uma contribuição aí para as mulheres em respeito à segurança, que é o nosso porto seguro. Verdade. Inclusive, o seu capítulo foi tão interessante que, na época, eu convidei você para participar de uma palestra dentro do grupo Mulheres Transformadas. E aí, a gente estava ali naquela decisão de falar o que a gente ia escrever. E eu solicitei para você. Eu falei, o que você acha de pegar aquele conteúdo que você já falou e colocar ali? Ficou tão legal, né? Porque você aproveitou o momento que você já palestrou, né? Até, inclusive, para quem está entrando aqui, é uma opção para você. Às vezes eu não tenho conteúdo. Não, você tem conteúdo sim. Às vezes você fez uma live, você fez um comentário com alguém, então você já tem um start do que você vai escrever. E foi uma opção tão interessante, porque o assunto que a Franciane traz realmente é algo que acontece com muita gente aqui no digital. Essa insegurança, né, de poder falar alguma coisa que já tem dentro de você, de destravar. Então a gente tem muitas inseguranças.
Mas como que a gente destrava disso? Por exemplo, fazendo uma live. Você faz a primeira, a segunda, a terceira. Se você ficar muito tempo sem fazer live, aquela insegurança começa a querer voltar. Mas quanto mais você faz, você vai destravando, vai perdendo aquela insegurança. Você vai começando a confiar mais, aí você começa a ver resultados, né? Começa a ver, a partir das suas ações, aquilo que você foi ali, passo a passo, evoluindo, progredindo. E aí depois você consegue até mentorar, né? Ensinar para as pessoas aquilo que era uma dificuldade sua. Você começa também a ensinar como que você fez para deixar de ser insegura, né? E ter agora essa segurança firme aí para passar o seu conteúdo, para ter os seus mentorados. Então, parabéns, seu capítulo está maravilhoso. Seja bem-vinda, Alice querida, tá me ouvindo, vendo bem? Seja muito bem-vinda. Já peço que você também se apresente. Fale um pouquinho aí também no seu capítulo, como que foi também os desafios, né? É importante que a gente também fale um pouquinho sobre isso. Os desafios que foram para extrair esse capítulo também, porque no processo de extração existe muita cura, né? Então você começa, eu falo porque comigo aconteceu isso e com algumas coautoras também. No momento da escrita, nós começamos a chorar. Tivemos que dar uma pausa na escrita para chorar, porque foi muito forte essa extração. Então a gente foi a fundo no nosso conteúdo e é o momento que a cura aconteceu. Então a gente precisou sim mexer mesmo, né? Mexer um pouquinho na ferida para que a cura viesse ali também. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. meninas. Eu estou muito contente de estar aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Me ouvem bem? Ah, então tá bom. Então, bom, Alice, né? Como vocês já disseram, meu nome é Alice de Jesus Santos. Eu estou, né? Funcionária pública, sou oficial registradora, né? E conforme está lá, né? Na biografia. Faz mais de 34 anos que eu trabalho nessa área e sempre o desenvolvimento humano foi uma menina dos olhos para mim, né? Então eu me especializei também, né? Busquei especialização em desenvolvimento humano e comecei através, né, dessa jornada, né, entender melhor a mim mesma, as outras pessoas, né? E isso quando fui convidada aqui para fazer, né, essa coautoria com vocês, eu quase participei do primeiro livro, né, Mulheres, né, para Reinar, e agora estando nessa coautoria aqui com vocês foi desafiador e ao mesmo tempo também novamente transformador, porque eu sempre tive assim uma dificuldade muito grande de saber o quanto eu já tinha de domínio de muitas coisas, né? E até tinha dificuldade de conseguir passar isso para outras pessoas, porque era tanta coisa, era tanta informação, tanto curso, tanto de tanta coisa, e eu não conseguia alinhavar tudo isso e juntar de uma forma só, mesmo com tantos cursos e com tantas coisas que eu fazia. E aí, quando eu comecei a escrever, aquilo foi dando tanta clareza, e aí eu busquei numa experiência, né, de quando ainda menina, né, criança ainda, a essência de transformar o quanto essa caminhada e essa jornada fez diferença. Então, a cada momento que eu ia voltando numa lembrança e agora entendia também, teoricamente, o que estava acontecendo com aquela criança, isso me fez ainda mais trabalhar essa ressignificação. Então, o meu capítulo é todo sobre esse ressignificar, né? Sobre experiências que nós vivemos, né, na nossa infância, que esses traumas acabam acarretando ciclos de repetição e que a vida vai trazendo para a gente aprender e que muitas vezes as pessoas, quanto mais foge dessa dor, menos ela aprende e mais tempo ela fica nesse ciclo repetitivo. Então, é olhar para isso com carinho e é uma coisa que não é fácil assim de se achar sozinho, não. Na verdade, a gente precisa muito empenho, né? E realmente achar que
que você pode ir sozinho, você pode, até dá, mas de alguma forma, mas é uma caminhada bem longa. É bem longa, é como você quase virar um monge budista, né? Em alguns, como as pessoas falam, você tem que se retirar e estudar muita coisa. E aí eu percebi assim que isso era uma forma de eu dizer para as pessoas que a jornada ela fica muito mais leve quando ela é com alguém que já se transformou. E é isso que Mulheres Transformadas pela Escrita traz. Muitas histórias de mulheres transformadas e que podem levar pílulas de transformação. Então, um livro já traz muita, 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 muita coisa para a gente, muito conhecimento, muito elixir para a alma. E a partir disso vai abrindo o coração da pessoa para ir buscando mais, até que ela também faça a jornada, porque nunca é só sobre a chegada, é sobre o caminhar, né? Então, eu estou muito Verdade. feliz. Gratidão, Dani. Amém. Inclusive, a Camila Vieira sempre fala dessa questão da jornada, né? Que é o processo, a gente precisa passar, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer um livro. Mas você está já dando o seu pequeno passo para entrar num grupo de pessoas que estão escrevendo, você está participando de palestras, de formações que estão falando sobre esse assunto, né? E a proposta do grupo Mulheres Transformadas, a gente lá no comecinho, a gente teve essa proposta de fazer um livro, mas só ficava ali na incubadora, né? Aí depois de 9 meses a gente fez o primeiro livro, e aí, novamente, nesse período de 9 meses aí, a gente fez o segundo. Então, essa é a ideia de trazer mulheres que querem passar a sua mensagem. Agora a gente deu uma pequena paradinha com as palestras lá, mas a ideia era essa. Quantas mulheres passaram por ali, fizeram uma palestra, destravou o seu método, entrou num livro, saiu um e-book, começou a fazer a mentoria, né? Então, é essa a ideia. É transformar mesmo, mas por quê? Através da ação, né? Através dessa unidade, juntar com outras mulheres que estão alinhadas com o mesmo propósito e começar a executar, assim, gerar resultados. E assim, também ter as suas clientes, suas alunas, encontrar novas pessoas também, fazer network, que é essa ideia também, né? E agora, para vocês que inclusive trabalham, né, com desenvolvimento humano, ter esse livro, imagina agora vocês palestrando com um livro lá. Meu Deus, vocês vão ficar referência, autoridade no assunto. O livro pode se transformar em um outro produto, né, que é a ferramenta que vocês vão utilizar também para aplicar para os seus alunos, para os seus mentorados. E estando na palestra com o livro, você já não é uma pessoa comum mais, né? Então já tem um diferencial. E é que nem eu falo, até falei na live de ontem, né, que um livro puxa outro livro. Então esse é só o primeiro. Acostume-se a falar livro 2, livro 3, livro 4 e assim vai, né? Então é normal. Então vai surgir novas propostas, vocês vão conectar com novas mulheres através desse livro, né? Deixa eu até ver se a Sueli já apareceu por aqui. Eu acho que eu convidei ela, mas não deu certo. Mas assim, é uma oportunidade gigante. Até inclusive a Sueli, né, que também participa de muitos movimentos, sempre está em encontros de empreendedorismo, vai ser fantástico para ela também. Então você imagina, você é como se fosse o seu cartão de visita. Você chegou lá, né, tá naquele movimento, opa, eu tenho um livro. Como assim você já tem um livro? Então você já está sendo diferenciada ali, né, levando o seu método, na sua consultoria, por exemplo, você fala assim, olha, se você quiser entender um pouquinho melhor, esse livro aqui eu vou te recomendar. Né? Eu sou suspeita para falar, mas vou te recomendar esse livro. Então ficou muito legal, né? E falar de escrita é alguma coisa muito especial para mim, porque eu me destravei com a escrita. Então o meu capítulo fala, né, da escrita do coração em movimento, porque quando a gente conecta com outras pessoas, a gente começa a ouvir mais o nosso coração, a gente começa a entender um pouquinho mais algumas travas, alguns traumas que a gente vivia e não sabia. Então, escrever se transforma numa grande ferramenta de cura, libertação para a nossa vida. Então, quando a gente não escreve, a gente não visualiza, né? A gente fica só ali no ar, né? Eu também, na época, estudava muito, adquiria muito conhecimento. Em 2021, eu lembro, eu comecei a me conectar com pessoas que falavam do desenvolvimento humano, e aí que eu comecei a ficar chocada com tanto assunto. Eu falei, meu Deus, onde eu estava? Né? Onde eu estava que eu não conhecia isso. E a partir daquele momento eu fui me descobrindo, eu fui descobrindo minhas potências, né? As forças, as minhas fraquezas, o que eu precisava melhorar. E até hoje, né? É todos os dias, né? Todos os dias você vai estar ali ativando a sua identidade, descobrindo múltiplos propósitos, né? Que a gente sempre aprende com o próprio Marçal, né? Múltiplos propósitos. Então, por exemplo, eu me encontrei na escrita, mas a partir da escrita eu me conectei com mulheres, comecei a escrever livros, comecei a ensinar outras coisas do digital, que eu comecei a aprender também. Então, assim a gente vai.
é uma caminhada longa, mas que vale muito a pena cada processo que a gente vive. Eu queria ver com a Franciane também, se ela podia citar pra gente alguma insegurança talvez que você teve, o que você ensina com mais frequência, que você percebe talvez nas suas alunas, naquelas pessoas que você atende também, que tem com mais frequência. Para a gente poder também citar um exemplo aqui, para deixar também na live gravada, né? E para ver como que a gente pode resolver isso, né? Então, por exemplo, eu tenho as minhas mentoradas, atendo e eu vejo que essa insegurança é a maior. Qual que você pode citar aqui pra gente até eu chamar a Sueli aqui? A maior insegurança nossa é conosco mesmo, é com a nossa própria autoimagem. A gente começa a não confiar em nós, não acreditar, não entender do que nós somos capazes, né? E do que nós conseguimos fazer. Essa também foi uma dificuldade muito grande minha, né? De poder me enxergar como eu sou e quem eu sou, né? Então, isso foi muito importante para mim. Quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a ter segurança. Mas o mais importante é que eu comecei a entender que o meu porto seguro não é eu mesmo. O meu porto seguro é o Senhor, né? Então, quando eu comecei a entender essa pequena chave que virou, essa chave virou, eu falei, eu confiando em Deus, eu confio em mim. Eu tendo essa segurança em Deus, eu tenho essa segurança em mim. Então, as pessoas que estão ao meu redor, por mais que não me apoiem, por mais que às vezes não queiram o meu sucesso, o meu progresso, mas eu confiando em mim, eu consigo realizar, né, os meus objetivos, consigo seguir em frente. Então, essa é também uma dificuldade, foi uma dificuldade grande minha, e também é uma dificuldade muito grande das minhas mentoradas, que é essa questão da sua própria autoimagem, de se reconhecer. Por mais que elas tenham muito potencial, porque eu atendo muitas terapeutas, elas têm muito potencial, sabem muito do que está falando, sabem muito do que quer, mas às vezes tem um problema com a sua autoimagem, tem insegurança, não sabe se realmente esse é o seu propósito, não sabe se realmente é isso mesmo que elas desejam, que elas querem. Então, o maior problema, o maior insegurança que a pessoa tem é consigo mesma. Não sabe, por mais que ela tenha todo o potencial, igual você disse, que você estudou muito, né? A Sueli também falou a mesma coisa, que ela estudou muito, mas não sabia como passar. Por que ela não sabia como passar? A falta de confiança em si mesma. Sempre acha que a gente tem que precisar ficar fazendo mais cursos, mais cursos, mais cursos para poder ensinar alguém. E eu aprendi uma coisa muito importante que foi aprendeu, aplica, aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Então, eu acabei de aprender, eu já posso aplicar. Por quê? Porque quanto mais eu aplico, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Mais eu aprendo. Então, se eu tenho, às vezes, o problema de querer aprender mais, de saber mais, de fazer mais cursos, eu ensinando, eu falando daquilo que eu aprendi, eu consigo aprender muito mais do que se eu estivesse fazendo o curso. Então, maravilhoso. Pode falar. Pode... Atrapalhei você. Não, pode falar. Não. Pode falar. Viu? E é exatamente isso que a Franciane falou. Era o meu problema também. Eu achava que tinha que conhecer tudo para poder começar a fazer algo. Até o momento que aconteceu aquela proposta de fazer um livro em 30 dias, eu falei, eu vou arriscar e vou fazer. E é interessante que dentro da mentoria do PLD, eu não tinha conseguido destravar. Aí fora da mentoria, com uma aula gratuita de uma pessoa que hoje tem a editora, tudo, comentou ali, né? Faz lá 5 páginas, essa noite mesmo. Eu falei, o quê? É só isso? Né? E aí pega um tema que você chama mais atenção, alguma coisa que você quer de fato colocar para fora. Só isso que a pessoa me falou. Na hora, naquela mesma noite, saiu... Acho que foi, eu não lembro se foi 50... Eu sei que 50 páginas não, era muito. Eu sei que saiu... Não, 5 páginas. 5 páginas naquela noite saiu. E o meu primeiro livro ele ficou um pouco mais simples. Eu falo um pouco dos relatos da minha história, tudo, mas não ficou aquele livro que é aquela linguagem assim, nossa, um livro transformacional. Mas ele me transformou porque eu escrevi, né? Então, hoje até eu falo pro meu esposo, eu falei, fica como... ele tá um demonstrativo como eu era antes como escritora e como eu sou hoje. Então, minha escrita melhorou muito mais, né? Eu fui percebendo outras habilidades escrevendo. E aí eu fui melhorando. E tô melhorando todos os dias. Não sou melhor, mas naquilo que eu vou fazendo, eu vou ficando melhor. Mas aplicando, colocando em prática. E eu tinha essa dificuldade também.
tinha que estudar. Só estudar, estudar e aquela insegurança. Mas o que me ajudou muito, Franciane, foi fazer as lives. Aí que comecei a perceber, eu fui trabalhando a minha fala, ainda tô desenvolvendo, que de vez em quando eu dou umas enroladas ainda, né? Eu tinha lives que eu fazia, ficava 2 horas, eu falava assim, chegava uma hora que a linguagem começava a embaralhar já, né? Mas é assim que eu fui destravando, fui perdendo medo de apertar o botãozinho, né? Aqui para a gente entrar ao vivo. Era uma dificuldade tremenda, mas eu falei assim, a partir de agora eu tenho meu livro, eu tenho que fazer uma live para poder vender o livro. Não faz sentido ter o livro e não aparecer, né? E aí eu tive aquele pequeno impacto com a exposição. Então a exposição me curou, que foi inclusive desse primeiro livro, que até a Sueli tô buscando para entrar aqui na live também, que a gente participou, que é o volume 1, né? Mulheres Transformadas para Reinar. Então eu falo muito da exposição lá. Então é isso que aconteceu. Mas se eu não tomasse essa atitude de entrar, fazer uma live e falar do livro, eu nunca estaria aqui falando com vocês. Daí que eu falei, agora, a partir de agora, né? Eu vou ensinar sobre isso. Eu vou explicar para as pessoas como que eu fiz o livro. E aí a gente fez até uma turminha, né, gratuita no começo para ensinar um pouco, para treinar as minhas novas habilidades. Aquilo que eu tinha adquirido durante muito tempo, né? Então, inclusive, até acho que a Alice fez administração também, né, Alice? Eu fiz gestão empresarial, né, que é uma da faculdade tecnológica, então é por 3 anos, mas antes tinha feito um curso, né, de técnico em administração. Então tinha um pouquinho ali, mas porque eu trabalhava numa farmácia, comecei a trabalhar na parte de escritório, então eu comecei a desenvolver algumas habilidades. Mas até então eu nem sabia qual faculdade ia fazer. E olha só que complicado, né? E aí, depois que eu terminei essa faculdade de gestão empresarial, passou um tempo, né, da eu engravidei. Inclusive, era uma dificuldade também, que eu falo no meu livro, que eu lancei há pouco tempo, Mulheres Além do Tempo. E aí, depois que eu entrei novamente numa outra faculdade, que é gestão de TI. E aí que eu comecei a trabalhar um pouco mais também, essa parte de tecnologias, né? Mas até então, eu também estava naquela dúvida, né? Mas como eu comecei a escrever livros, aí eu falei, agora eu vou começar a pegar algumas habilidades do digital e aplicar naquilo que eu já sei fazer. E aí foi desenvolvendo, né? E aí chegamos aqui, fazendo lives, entendendo um pouquinho, porque a gente precisa aprender um pouquinho de tudo, né? Mas se a gente não colocar em prática, não sai nada do papel. E essa é a maior dificuldade de muitas pessoas que procuram, inclusive, pessoas para se desenvolver, né? Como que eu faço? Qual que é o primeiro passo, né? A Alice também, se você quiser falar mais um pouquinho aí do seu capítulo, qual foi também aí algum passo que você acha importante de ensinar aqui para quem está assistindo com a gente aqui? Eu tô chamando a Sueli aqui para entrar com a gente aqui, mas tá difícil. Até lá a gente vai segurando um pouquinho a live. Bom, assim, o capítulo em si, né, eu falei de tantos assuntos ali e linkei também com questões assim que são as questões bíblicas, né, e que vou trazendo ali frases, né, da Bíblia e passagens que linka com situações do dia a dia e o porquê, como que a gente entende isso, como trazer para o nosso dia a dia, né? E cada hora que eu ia buscando uma frase dessas, nossa, aquilo ia me preenchendo de uma forma tão gostosa, porque cada vez mais o conhecimento ia se encaixando, né? E a minha própria transformação se completando e me auxiliando ainda mais em ajudar a transformar as pessoas. Porque eu, até depois disso, quando eu terminei de escrever o capítulo, eu fiquei tão assim, escrever, que eu continuei escrevendo. Eu falei, agora eu vou fazer um e-book, né? E comecei a escrever para fazer esse e-book. E daqui a pouco, quando eu penso que não, né? Pedi aí auxílio da minha mentora maravilhosa, da nossa mentora maravilhosa. Ela falou, não, isso daqui não virou mais um e-book, isso aqui já é material para um livro. Então, destravou tanto a escrita e transformou tanto e fez eu adquirir mais segurança, né? Porque fazia muitos atendimentos, fazia as mentorias, né? Mas aquilo eu mesma ainda não estava tão consciente do quanto eu já me tinha me transformado e ajudava as pessoas a se transformarem, que é essa questão, né, que ela falou sobre a insegurança. E eu falei, nossa, é realmente incrível o que eu faço. Então eu consegui entender até o quanto eu já tinha me transformado, que é a insegurança, né? É uma das coisas que a gente trabalha muito, que é o quê? Eu esperar que o outro reconheça aquilo que eu sou, e não é sobre o outro reconhecer o que eu sou.
é sobre eu mesma reconhecer isso, né? Então eu fiquei muito feliz por isso, por esse encontro comigo mesma, né? Nesse sentido. E Eu tô. acho que na hora que as pessoas vão lendo, acabam sentindo um pouco disso, na hora que tá, pelo menos das pessoas que leram o capítulo, né? Conforme eu fui comentando, olha, dá uma lidinha, o que você acha disso daqui? Aí falou, nossa, então eu me vi ali, né? Na situação, em alguns momentos na situação. Então eu falei, então é isso. Então acho que eu consegui passar a mensagem. É verdade. Quando você escreve, depois você passa uns dias, você vai ler, você fala assim, nossa, eu extraí dessa forma, você começa a ser transformada todas as vezes que você lê, né? A Sueli, eu tô chamando você aqui, se você puder novamente solicitar, aparece a solicitação para mim, eu cliquei aqui, mas não entra, né? E aí, para mim, aqui não aparece como participante, então eu não sei se você está aqui na live, eu acredito que sim, que você digitou aqui. Solicita mais uma vez para mim, para ver se eu consigo fazer você entrar aqui, porque tá difícil, não aparece o nome para mim. Aparece, eu clico e não entra, né? Eu não sei, ontem eu tava assim também com a Jaqueline, né? Eu tava clicando aqui, não entrava, mas eu fui insistindo com a ferramenta. O Instagram você tem que ser insistente com ele, né? Senão, vamos ver se ela vai entrar aqui. Enquanto isso, eu quero falar para você que está aqui participando com a gente, que hoje é a nossa terceira noite, o nosso pré-lançamento do livro Mulheres Transformadas pela Escrita. Saiba como a escrita pode mudar a sua vida. O que tem no nosso livro? Histórias de 12 mulheres. Mulheres que se conectaram, a gente se conectou através do grupo, algumas vieram por indicação, porque a gente vai fazendo assim, uma vai indicando a outra, olha, aqui está acontecendo um evento de livro, vai procurar tal pessoa, assim a gente vai encaminhando essas pessoas para a gente poder escrever nosso livro, não é, Franciane? A Franciane, inclusive, foi bem dedicada aí, me ajudou bastante na indicação, trouxe também a Graucia, né, que é lá dos Estados Unidos, depois veio a filha dela também, e aí a gente vai se conectando. E o nosso livro se transformou num livro internacional. Até a Graucia falou que vai aí traduzir aí em outras línguas também para poder levar mais longe a nossa mensagem, para não ficar somente na língua portuguesa, né? Então, olha só, como o nosso livro já criou asas, né? Não é nem pernas, é asas, porque o asas, né, sobrevoa todos os países. Então, assim, é muito forte, né? Eu lembro que eu estava assim, esperando para. Porque queria o número 12 nesse livro e tá ainda no 10 aqui ainda, tá meio devagar, né? E aí, de repente, o senhor vai e me envia mais pessoas e a gente fechou com 12 pessoas, né? Saiu 2, entrou 3. Então, assim, a gente teve ganhos e não perdas, né? Então, foi muito especial. E esse livro já está aí saindo, já está na gaveta, não está na gaveta mais, né? Porque o nosso livro já está diagramado. Até eu estou só esperando mais uma resposta do nosso diagramador aqui. Eu vou enviar entre hoje e amanhã para vocês. Ele prontinho. Inclusive, você que está aqui nessa live já pode encomendar com as suas coautoras, tá? Nós estamos aqui na correria na correria não, né? Estamos aqui com o coração acelerado aqui para a gente ter aí os links para vocês estarem adquirindo através dos links, né? Mas não perca essa oportunidade. Chama aí no direct. Se você tem um contato, chama já no WhatsApp. Encomenda o seu, porque daí fica mais fácil para nós encomendarmos para poder imprimir, né? Porque dá para a gente imprimir bastante, mas a gente vai encomendar um pouco, por quê? Para a gente ver certinho. Porque é importante que a gente tenha garantia que o livro ficou legal, impresso, para a gente poder encomendar mais, em maiores quantidades. Né? Então já encomenda o seu, a gente vai estar aí vendo como que ficou esse processo e vai ficar maravilhoso. Tá? Então não perde a oportunidade, porque depois, estamos no pré-lançamento. Depois o que acontece? Depois o livro pode ser que ele fique um pouquinho mais caro, porque como ele já está no nível internacional, ele vai ficar um produto mais raro, né? Mais caro. Raro e caro, né? Então aproveita agora o lançamento, tá um preço super imperdível, tá? Então procura cada uma delas, a Alice, a Sueli também que tá buscando entrar aqui com a gente, aqui procura elas, tá? As nossas coautoras aqui, sempre nas postagens, a gente tá colocando também as coautoras, os arrobas, para vocês entrarem em contato com cada uma delas, né? O seu público aí, ó. Quem está seguindo a Franciane, compra com a Franciane. Não compra comigo, não. Compra com a Franciane. Quem é o público da Alice? Com a Alice, tá bom? Então vamos honrar cada uma das coautoras que estão participando aqui. Até porque vocês são seguidoras delas, seguidores delas, né? Então, aproveite esse. Até porque vocês podem até ter uma consultoria aí, né? Não sei se vocês vão entregar alguma coisinha a mais, né? Eu lembro que na outra turma eu falei pro pessoal, olha, se vocês quiserem aproveitar um combo, já oferta lá uns 30 minutinhos de consultoria, né? Um bônus a mais. Então, talvez vocês podem até ofertar algo a mais aí para essas pessoas que estarem adquirindo já no pré-lançamento, tá? Então, aproveita a oportunidade, porque a oportunidade é desse jeito. Ela acontece depois que passa, daí fica difícil, né?
Su, você vai conseguir entrar aqui com a gente ou não? Senão a gente vai partindo mais para o final aqui, tá? E eu quero falar do meu capítulo também. A escrita do coração em movimento. Se você é vivo, se o seu coração está batendo, ainda dá tempo de escrever o seu livro. É essa a mensagem que eu tenho para você, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem esse pulsar do coração, a sua mão também está disponível para você escrever. Aproveita. Dani, mas eu não tenho habilidade nenhuma para escrever. Então, pega alguém que sabe escrever e conta a sua história. Grava ela aí, ou até mesmo faz uma palestra. E aí depois alguém transcreve para você e coloca no papel, tá? Então, não saia daqui dessa live sem ter o desejo de escrever. Deixa eu ver aqui, ela não está conseguindo, né, a Su? Que estranho, né? Eu não entendi por que não aparece aqui também para mim. Mas você que está aqui, aproveita a oportunidade. Essa live é um motivo muito forte para você escrever a sua história. Então começa hoje, já pega um papel, pode ser um papel mesmo, mas eu recomendo já um caderno, porque vai sair tantas histórias aí que só uma folha vai ficar até feio você ficar apertando a letra ali para, né, para caber naquela folha. Não, pega um caderno porque é muita transformação. Até a nossa mentora Elis Freitas sempre fala. Faz ali como um caderno, um livro terapia. Então você vai escrevendo e conversando com você. Quantas vezes você deixou de conversar com você e entender o que você está sentindo e pode ir para o papel. Até, inclusive, o nosso livro tem ferramentas poderosas, tem muitas atividades lá. Por quê? No outro livro a gente colocou tarefa, nesse a gente colocou atividade, porque é para ativar você, né? Porque vai sair todo mundo ativado a partir da leitura do livro. Inclusive lá a gente colocou linhas, né? Espaço para você escrever ali. Tem um momento seu. E tem um extra no final do livro, que se você adquirir esse livro, olha só, tem um espaço para você escrever a sua história. Tem um capítulo reservado para você, que é o capítulo 13. É o último lá no final. Então, olha só, tá cheio de novidades ali nesse livro. Então, tá muito legal. Aproveita, porque ó, não é sempre que a gente lança um livro, mas quando a gente lança, tem que aproveitar a oportunidade. Então, aqui eu não consegui mesmo chamar a Sueli. Vou enviar mais uma vez aqui a solicitação. Estou enviando a live, né, para ela. Daí para ver se consegue aparecer. Mas eu não entendi por quê. Por que ela não consegue entrar. Mas, Às se vezes a acaso não der certo internet hoje, está fraca. Se a internet pode estiver ser também. fraca, não entra. Né? Pode ser. Que aparece para mim, mas não entra, sabe? Su, qualquer coisa, amanhã, na live de amanhã, se você puder também dar uma entrada. Porque eu podia pedir para alguma de vocês sair para ver se ela entra, né? Mas eu acredito que não seja isso, né? Porque ontem a gente conseguiu colocar 4, né? E deu certo. E não Você deu quer que eu mesmo, né? saia para ela entrar? Se você quiser pra gente poder fazer um teste, quem sabe dá certo, né? Porque não aparece nem o nome dela aqui pra mim, sabe? Na participação. Vamos tirar um print antes, né? Vai que depois não entra também, né? Pera aí, vamos tirar um print primeiro. Vamos tirar aqui um print. Depois eu faço uma capinha. Amanhã, inclusive, essa live vai estrear lá no YouTube pra vocês também acompanharem por lá. Vamos lá? Tá bom. Aqui foi. Depois eu mando pra vocês também, se acaso não conseguiu aí, né? Então, se você puder sair só pra ver se ela vai conseguir enviar a solicitação, e aí a gente aceita ela aqui também pra falar um pouquinho. Porque o capítulo da Sueli também tá Tchau, maravilhoso. pessoal. Tchau, maravilhosa. Vamos ver se ela vai aparecer aqui pra gente. Su, vê se você envia pra mim a solicitação aqui novamente, para ver se você entra. Vamos ver, não aparece mesmo. Aparece aqui até o nome da Grauce aqui pra mim. Aí pra você não aparece, né? Hã? Não aparece, né? Ó, aqui tem. Quem está assistindo aqui é a Graucia, né? Não tá aparecendo mesmo. Mas, né, qualquer coisa, então vamos fazer assim. Amanhã. Ah, não tá enviando, né? Então vamos fazer assim. Amanhã a gente volta, faz essa live. Se acaso você quiser, você entra também com a gente aqui, tá bom? E lembrando também que vai ter o dia do lançamento. No dia 29, a gente vai ter 4 pessoas aqui, depois algumas vão saindo para as outras entrarem, tá bom? Então a gente vai fazer essa dinâmica e, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente fazendo aqui a nossa parte, vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos fazer assim, então, né, Alice? Então,
Eu agradeço muito a Isso sua aí. participação, a da Franciane. A sua, ela não entrou, mas ela está aqui com a gente no comentário. Então, o capítulo dela, inclusive, é escrita terapêutica. Olha como que ia dar certo, né? Se ela entrasse aqui com a gente. Mas tá bom, Su. Qualquer coisa, você. Só se ela entrar também, depois que se a Casalice sair, ela entrar, talvez dê certo também. O que você acha? A gente pode tentar, Eu né? vou sair Isso. então para ver se ela Vamos fazer entra. assim, então, para ver. Gratidão, Dani. Amém, querida. Gratidão e gratidão a quem for estar lendo esse capítulo com todo amor e carinho. A vida é um grande jogo, aprenda as regras da vida. Ela tem lógica, a noção tem lógica. E é muito gostoso quando você descobre essa lógica e você fica de bem com muitas coisas, principalmente com você mesmo. Verdade, verdade. Gratidão. Deus Tá? abençoe pela sua participação. E Amém. até o nosso dia 29. A Su falou aqui até o dia 29, né? Se você quiser tentar, Su, mais uma vez, a gente pode testar, né? Porque o tentar a gente não consegue mesmo, né? Mas tá bom. Vamos fazer assim, vamos fechar então aqui. E aí a gente volta, né, para nosso dia 29 daí. Su, se você quiser aparecer aqui, vamos ver se agora vai. Ah, agora apareceu aceitar aqui, ó. Vamos ver, porque a gente tem que fazer uns testes aqui no Instagram, né? Pelo menos a gente consegue aí. Vamos ver, eu acabei de aceitar você para ver se vai aparecer aqui na nossa live. Não entrou. Ainda apareceu para você alguma coisa? Ah, agora sim. Ai, Já vi um barulhinho, acho que ela vai entrar. Deixa eu ver. Aqui não apareceu ainda. não. Apareceu para você aqui, para mim não apareceu. Vamos ver. Sua Apareceu. voz apareceu Minha aqui. voz? Estou aqui. A sua voz está aparecendo. Ai, meu Deus. Hoje o Gente, Instagram tá bem deve ser- adaptado. Ó, tá, não, eu deixa eu só mudar. tô ouvindo sua voz mesmo. Eu vou sair aqui, Tá, tá? se você Vou quiser. mudar o celular. Tá, vamos lá, nós vamos conseguir, sim. A gente precisa testar nesse Instagram aqui. Peraí. Isso. Que estranho, né? Deixa eu ver agora. Antes dela. Aqui já. Vou ver. Pronto. Que engraçado. Tô ouvindo sua voz e o rosto não aparece aqui. Você tá me vendo normal? Não aparece pra mim aqui. Qualquer coisa você pode clicar para solicitar para entrar. Eu acho que agora aparece. Que a hora que a Alice saiu, apareceu o seu nome para mim. Que engraçado. Vou ver aqui. A internet está fraca. Ai, acredito que é isso mesmo. Veja mais uma vez. A última tentativa aqui, o último teste. Qualquer coisa a gente já encerra também. E eu queria agradecer vocês. Vocês estão aparecendo. Olha, estava aparecendo, Alice. Que engraçado. Aqui para mim não estava aparecendo. Ah lá, apareceu mais uma solicitação. Aceitar. Acho que agora vai, hein? Vamos ver se eu tô fazendo errado alguma coisa aqui. Eu aceito e daí aparece para você entrar. Vamos ver. Vamos ver se a Sueli aparece aqui. Agora Ativou o sim. vídeo. Que engraçado, não aparece para mim isso. Não, Estranho. gente. Pra mim que Não. aparece bonitinho. Você tá me vendo? Sim, tô te vendo, te Que ouvindo. De estranho. boa. E tá aparecendo nós duas na tela? Na, agora sim, só nós duas. Tava até aparecendo uma outra tela. Não Que sei se era estranho. Ó, lá. vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Então eu vou fazer as perguntas como se eu estivesse vendo, tá bom? Tá bom. Né? Porque às vezes no YouTube depois vai aparecer, depois no gravado pode ser que apareça alguma coisa que a Alice falou que tá vendo, então tá ok. Só eu não tô vendo, mas tá bom. Então É, seja eu muito acho que bem-vinda, querida. na live de ontem Verdade, seja aconteceu isso também. Você não estava vendo e a gente estava vendo. verdade, aconteceu isso. Mas tá bom, vai dar certo, aqui já tá dando certo. Então seja muito bem-vinda, Já vi. querida. Eu quero que você fale, se apresente, fale um pouquinho do seu capítulo aí também, né? Tá maravilhoso. Inclusive, você já Ah, está virando sim. uma escritora de múltiplos livros também. A gente tá aí competindo aí, né? Pra ver quem tem mais livros até o final do ano, né, Perfeito. Su? Seja muito bem-vinda, querida. Tudo culpa sua, Dani. Ah, Boa noite, gente. Obrigada, né, por estar insistindo, né, para eu participar. Eu tentando aqui, mas que bom, né, que deu certo, né? Então, eu sou a uhum, Sueli Keila,
né? Sou goiana, morando em Brasília, atuo na TI bancária, né? Sou mãe do Atmos, de 4 anos. E agradeço a Deus por mais essa oportunidade, né? E a você, né, Dani, que pelo convite de mais essa obra, né? Uma honra estar junto com você e as demais coautoras, né? E é a minha quarta coautoria, né? Glória a Deus, né? A primeira foi em janeiro, né? Que você até já falou aí, né? De mulheres transformadas para reinar. E em junho, né? Descubra a arte de ser exponencial. E aí, quando a gente terminou essa, né? Eu falei, pronto, né? Isso, aqui, ó. Eu falei, pronto, né? Agora eu vou focar no meu livro solo, né? E já tá ótimo, né? 2 coautoria, né? Aí em julho me chega a Dani com mais 2 convites. Então, diante desse título aqui, né, muito forte, né? Exponencial, né? Como que eu ia recusar, né? Então, tive que aceitar. E em setembro, né, a gente lançou, né, o terceiro, que foi Mulheres Além do Tempo, né? Este aqui, aí. Esse eu não tinha mostrado ainda, hein? Não, né? E aí, então, aí chegamos nesse quarta coautoria, né? Que foi Transformadas pela Escrita, né? E o meu capítulo, né? O Escrita Terapêutica, né? Eu conto um pouquinho dele, como que eu cheguei, né? A escrever, né? Para quem nem sonhava em escrever livro, né? Até nem gostava muito de escrever, sempre gostei de ler, né? Eu conto um pouquinho sobre isso, mas escrever nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Então, comecei a escrever foi pela dor mesmo, né? Dor do luto, que eu conto, né? Detalhadamente. E teve todo um processo, né? De autoconhecimento, né? Desenvolvimento, de estar me relacionando com outras pessoas, em grupos, né? Estar buscando conhecimento, né? Conhecimento que transforma, né? Não só para a gente reter, né? Mas quando a gente transmite isso, né? Transforma, né? E a primeira transformação é a da gente, né? E os livros que eu escrevi, né, os capítulos, eles continuam me transformando, né? Desde o primeiro lá, né? Que o meu capítulo foi bem-estar, né? Eu falo sobre os pilares do bem-estar. Então, de vez em quando, nossa, eu escrevi aquilo, deixa eu me cuidar, né? E é assim, né? Serve pra gente primeiro, né? E são sementes que vão, né? Ainda mais quando a gente está numa coautoria, né? Então a gente não sabe, né, que terra, né, que vai ser lançada essa semente, né? Então, para mim, assim, se tornou de fato uma terapia escrever, né? É, a gente coloca para fora, né, nossos sentimentos, né? Como se diz, o papel aceita tudo, né? Então, a gente está ali e assim, o fato da gente colocar em livros não é sobre nós, né? Sobre a gente contar a nossa história, mas sobre a mensagem que a gente carrega, né? Todos nós temos é, algo a passar, a ensinar, né? A aprender, né? Enquanto a gente está transmitindo essa mensagem, a gente também está aprendendo, né? Então, para mim, assim, está sendo maravilhoso participar de coautorias, né? E se Deus quiser, logo vou terminar o meu livro solo. Com a sua ajuda. Com a ajuda de Deus. Verdade. E o que eu posso destacar aqui também, Su, que você cresceu muito na escrita. Até eu fiz um Reels outro dia, né? Eu tava numa live, na verdade, e eu falei sobre isso e depois fiz um Reels. Eu lembro, né, quando você começou a escrever, aí você foi trilhando a escrita mesmo, né? Aí no segundo livro eu vi que você falou, nossa, né? Eu vi que já não tinha tanta coisa para eu mudar ali no texto. Aí no terceiro, até você me enviou, né, que foi essa participação do Mulheres Além do Tempo. Eu falei, que é isso? Que é isso, né? Que texto é esse? E agora, nesse quarto, olha só, 4 livros. Meu Deus, né? Então, e eu lembro que você pegou lá no comecinho, você entrou na minha primeira live, se eu não me engano, né? Que você comentou. E aí você veio ali, o que essa menina tá falando de livros? Eu fui ali, você foi ali me ouvindo, escutando, a gente foi entrando em movimentos. Você começou, você inclusive tem uma palestra que você deu aí
dentro do grupo Mulheres Transformadas também. Então Isso. você foi ali destravando, Inclusive, a primeira você foi live que aceitando. eu fiz foi com você, né? Que você fez, né? O título foi O Poder da Exposição, até hoje me lembro. Que depois virou um capítulo seu, né? Verdade, verdade. Nossa, Su, olha só. Então você É. destravou para live, né? Você destravou para escrever e inclusive para palestrar também, né? Você chegou a palestrar no evento da Ana? Acho que não, né? Você não palestrou no Da evento da Ana, Ana? não. Da Não, Ana, né? não. Eu participei de um evento aqui que eu fiz com uma amiga, a Giovana, né? A gente foi numa Uhum. escola. é, eu consegui falar, né, algumas palavras. E sempre estou me abrindo mais, né? Sempre que eu estou me permitindo, né, falar mais, né? Eu sempre fui muito introvertida, né? E, e para mim está sendo um exercício também, né? Quando a gente entende, né, o propósito, né, de comunicar, né? E aquilo que a gente aprendeu, né? Que os nossos bloqueios, né, tem a ver com o nosso propósito, né? Então, eu sempre fui É meio verdade. bloqueada para comunicar, para me expor. E aqui estou eu fazendo live e livros, né? Meu Jesus, né? E libertando muita gente, né, Su? Ó, o Sim, método LLL, fazendo livros, lives e libertando pessoas. Olha só. Então é maravilhoso demais. Su, queria agradecer pela sua sim, participação, pela sua vida, né? Pelo seu filho aí também, né? Que tá sempre te acompanhando aí. Você também trabalha com a música, né? Então você, de alguma forma, busca se comunicar, né? Tem essa introversão, mas você sim, buscou através da música, buscou através das conexões, as parcerias, as amizades e também a escrita, né? Porque a escrita é uma forma de você tirar aquilo que estava ali guardadinho, só você tinha aquele conteúdo. E agora o papel, né, que você falou que aceita tudo, né? O papel aceitou a sua história e agora os livros também aceitaram e abriram portas para muitas outras coisas. Então agora você vai em evento, você leva o seu livro, você tem sim. conexões poderosas a partir dessa comunicação que você escolheu na escrita, na música, né? Então é muito bacana. E também você fala dessa questão da saúde, né, do bem-estar. Então é muito importante a gente estar aí com nossas três esferas bem alinhadas, né? Corpo, alma e Sim, espírito, né? com Porque eu lembro certeza. quando eu estava na mentoria da Ana, eu lembro que eu trabalhava muito a minha mente, a minha espiritualidade, mas o corpo eu não trabalhava. E aí tinha alguma coisa errada. A Ana falava lá de exercício físico e tal, eu tinha só minha caminhada básica, e tava bom, Sim, né? sim. E aí eu comecei também a treinar, exercitar, e aí recebi convite também para participar desse, o seu terceiro livro, né, Mulheres Além do Tempo. Eu falei ali do meu parto. Então, um dia antes do meu segundo parto, que foi natural, eu falei numa live, inclusive, só sobre isso, e aí deu super certo, Sim. né? Eu treinando, cuidando do espiritual, do físico, e aí deu super certo, aquela gestação completa, né? Tranquila, e o parto também depois foi um excelente parto aí, com muitos resultados, né? E ali foi bem trabalhado, porque a gente fala que é o trabalho de parto, né? Então também um Isso. livro também é um Sim. parto, né? Levou 9 meses, né? Mas saiu. É como se fosse um filho mesmo, né? Então a gente foi, ele cuidou dos textos, trabalhou, né? Trabalhou também as coautoras, que muitas vezes você tem inseguranças no caminho. Então a gente foi trabalhando também essas coautoras que estavam participando, né? E a gente vai ali atendendo cada necessidade de cada uma, né? Por exemplo, às vezes alguma tem necessidade para extrair, a outra tem necessidade para na parte de ver o que está melhor, não está. Ah, e agora como que eu faço nas ferramentas digitais? Então a gente vai se ajudando, né? E todo mundo se Isso. ajudando, a gente tem muitos resultados, né? Então eu queria Sim. agradecer você pela sua participação e estou muito feliz aí do seu desenvolvimento, e é só o começo, viu? Já estou avisando, é só o começo. Amém. Su, vou pedir para você tirar um print daí, porque aqui não aparece você. Você Tá. consegue me ver aí normal? Então Sim, tira um print sim. pra gente aí e depois você me manda, tá? Que eu vou fazer a capinha depois pra nossa Tá live bom. também. Eu quero que você esteja aí também, tá bom? Vou dar um sorriso aqui então. Ótimo. Deu certo? Ótimo. Deu. Certo, então eu queria agradecer muito vocês que participaram aqui com a gente, você que assistiu desde o comecinho, você que chegou agora. Brenda, querida, seja bem-vinda. Tô acompanhando o seu trabalho aí, ó, tá de parabéns também. Sim, a Também é Brenda, uma ó. das coautoras do livro, também é uma das coautoras do nosso livro aí, Descubra a Arte de Ser Exponencial. Está já exponencializando tudo que tá vindo pela frente. Muito, olha, sucesso para você, para todas as coisas que você tá fazendo, para sua família também. Então, ó, é só o começo também, viu, hein? Então, eu quero também convidar você para vir amanhã. Amanhã vai ser a nossa quarta noite, né? A nossa quarta live do pré-lançamento. Porque domingo, dia 29, marca essa data, né?
que vai ser o nosso lançamento. Então, vai participar todas as coautoras, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, de cada uma que for entrando, partilhar um pouquinho do seu conteúdo, tá bom? E aí vai ser essa noite de lançamento. Assim que o nosso livro estiver impresso, a gente volta a fazer novamente algumas lives aí, tá bom? Pra gente poder apresentar o livro. E aí depois as coautoras também vão ter trabalhos com esses livros, né? De fazer suas palestras, de também fazer algum resuminho, fazer alguma live falando de cada capítulo, que eu sei que algumas coautoras gostam de fazer isso e é muito importante, né? Inclusive o nosso primeiro livro, né? O primeiro projeto do Projeto Coautoria 1, eu trabalhei ele todinho no grupo Mulheres Transformadas. Então, quem participa desse grupo é privilegiado. A gente trabalhou 15 semanas aí trazendo pílulas diárias deste livro. Então, virou mais um produto. Então, se você adquirir esse livro aqui, que é o primeiro, você também tem a possibilidade de adquirir o Desafio 15 Semanas, que tem novas ferramentas, novas tarefas e alguns resuminhos ali dentro de cada pílula. Então, tá muito interessante. Acredito que nesse segundo eu vou fazer também, tá? Mas a gente vai também descobrindo novas dinâmicas e formas de trabalhar melhor o livro, tá bom? Então, cada coautora tem a liberdade para trabalhar ali, desenvolver da forma que quiser. Por quê? Porque é uma ferramenta, é um instrumento poderoso para a gente poder evangelizar e alcançar mais vidas, tá bom? Então, parabéns para vocês que estão decidindo aí também aqui nessa live em escrever os seus livros, tá? Então, eu te convido a vir amanhã a participar da nossa quarta noite de pré-lançamento com novas coautoras aqui para vocês também conhecerem um pouquinho do que cada uma vai falar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, que é amanhã, não esquece, às 9 horas, 9 e pouquinho, dependendo aqui, a gente vai abrir essa live, tá bom? Então, não deixe de participar, tá bom? Su, fica com Deus, dá um beijo aí no Atmos aí, a gente vai se falando aí, tá bom? Tá bom. Deus abençoe você e todos vocês que estão aqui participando com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.